E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição. Aí começa a subir, passou dos 90 mil. O cara que não entrou quer saber, ainda dá tempo de entrar? Qual que é a sua visão sobre isso aí? É que nem aquele meme, né, cara? Assim, Bitcoin a 20 mil, aí tem uma fila vazia, né? Uhum. Aí Bitcoin a 90, tem uma fila gigante, né? Dando a volta no quarteirão. Cara, quando a gente fala de Bitcoin, a gente tem que primeiro entender como é que você enxerga o ativo, para responder se vale a pena ou não. Se você quer o Bitcoin para fazer um lucro rápido, talvez você comprar o ativo no topo da atenção não seja a estratégia mais brilhante que existe. Uhum. Mas se você vai na linha de uma BlackRock, que enxerga Bitcoin como ouro digital, então você está falando o quê? De ter um ativo escasso. Quando eu digo assim, para mim, eu nunca estaria fora do Bitcoin. Só que eu já estou dentro do Bitcoin. Né? Meu preço médio começou a ser reforçado na casa dos 20, 30 mil, no fundo depois dessa saída do fundo do último bear market. Mas se você fala de ter uma posição em Bitcoin e você enxerga ele como um ouro digital no longo prazo, então qual é a melhor estratégia? Você tem que fazer um preço médio em Bitcoin, concorda? Uhum. E como é que você vai fazer um preço médio se você está fora do ativo? Então, se você quer fazer um preço médio em qualquer coisa, você tem que fazer o primeiro preço. Então não é que você, vou entrar em Bitcoin, você vai vender sua casa e vai pegar R$1 milhão, sei lá, e vai meter em Bitcoin de uma vez só. Tá de fora, mas tá no hype? Monta uma primeira posição. E vai fazendo uma média, vai corrigindo, se o preço cai você reforça, mas estar fora de Bitcoin, e a gente vai um pouco até na linha do Charlie Munger, né, que tá ali no almanaque de vocês, você tem sempre que levar em conta o custo de oportunidade. Uhum. Então, estar fora de Bitcoin é pagar todo dia o custo de oportunidade de não estar investido no que possivelmente é uma disrupção tecnológica e econômica da nossa geração. Uhum. E esse custo eu acho que não vale a pena pagar, não importa o preço atual do Bitcoin que seja. Exato. Outro ponto que eu vejo também é que o Bitcoin, querendo ou não, ele tem quedas grandes, mas ele se recupera. Então, mesmo, vamos supor, a pessoa comprou lá em 2021 $67 mil. 3 anos depois ela já tá no 0 a 0 no lucro de novo. Agora já passou do lucro, Agora né? já passou, exato. O cara que comprou a 67 e acertou pra caramba, mas não foi o fundo, né? Foi o topo. O cara não ficou mais de 3 anos no prejuízo. Isso nunca aconteceu em todo o histórico do Bitcoin de ficar mais de 3 ou 4 anos, agora se eu não me engano, mesmo você acertando o topo no prejuízo, né? Essa é uma regra de ouro do Bitcoin, né? Uhum. Na sua história, ninguém que comprou Bitcoin viu prejuízo 3 anos depois, né? Uhum. Vamos ver se por quanto tempo se mantém, mas é uma regra bem bacana, né? Exato. Além disso, eu tinha visto que toda a eleição que tem nos Estados Unidos, depois o Bitcoin só teve o último ciclo que ele voltou um preço mais baixo do preço da eleição, né? Então também é outro ponto. E só aconteceu isso, igual nós estávamos comentando, por conta principalmente da queda da FTX. Eu não ia bater os 15 mil no fundo do mercado. Assim, cripto, acho que qualquer mercado, né, cara? Mas cripto acho que é bem marcante. Você tem fatores que impactam no preço do ativo. E esses fatores podem ser endógenos, ou seja, são internos, intrínsecos de cripto, ou eles são exógenos, eles são externos. Na história de cripto, né, principalmente nos primeiros ciclos ali, 2009, 2012, 2016... a gente não correlacionava Bitcoin com eleição, Bitcoin com fornecimento do dólar, com macroeconomia, com juros. Ou seja, o driver de valor do Bitcoin era primariamente como a gente enxergava cripto por cripto. A gente fala muito de halving do Bitcoin. Só que enquanto o Bitcoin começou a crescer, a gente começou a ver que Bitcoin adotou correlação com o mercado de renda variável, com a expansão monetária, com política de juros e com eleições. Uhum. Vamos pegar esse ciclo nosso atual. A gente volta pelo menos de 23 para cá, né? O nosso mercado começou a se recuperar em 23. Uhum. O que teve no começo de 23 que coincide com a primeira subidinha do Bitcoin desse ciclo? Foi a quebra dos 3 bancos norte-americanos. Silvergate, Silicon Valley e o Signature, não foi? Foram 3. Foram 3, não sei se o terceiro era o Signature, era Silicon Valley, o Silvergate e um terceiro banco. E ali o governo norte-americano teve que injetar 400 bi para resgatar aqueles bancos. Uhum. Depois o Bitcoin lateraliza. Quando que o Bitcoin volta a subir? No final de 23, em agosto, quando a Grayscale ganha um processo contra a SEC. Uhum. Porque a SEC não queria que o fundo da Grayscale virasse um ETF. Quando a Grayscale derruba a SEC na justiça norte-americana e ganha autorização para seguir com o ETF dela, é quando abre a porteira para todos os ETFs.
E esse hype vai de agosto de 23 a janeiro de 24, 31. Quando saiu o primeiro ETF, né? Quando saíram todos, né? Saíram 11 ETFs de uma vez só, incluindo o da BlackRock. E aí Bitcoin tem mais uma pernada gigantesca de alta. Aí chega o halving em abril. O que acontece com o Bitcoin? Nada. Ele lateraliza e começa a perder força. Até a hora que o presidente Trump é anunciado como vencedor das eleições e ele dispara para os 90 mil. Então, quais foram os drivers de apreciação do preço do Bitcoin nos últimos meses, pelo menos? Todos, em sua maioria, fatores exógenos. Né? Coisas que vieram de fora e mudaram a maneira como a gente enxerga o papel daquele ativo no mundo. Minha leitura é que cada vez mais o Bitcoin vai ser drivado, né? O norte, né, das oscilações da nossa apreciação do valor desse ativo vão ser em função de desdobramentos macroeconômicos e geopolíticos, e não de coisas internas de cripto, como o halving, por exemplo. Eu vejo também que pelo market cap ser muito maior, então lá atrás era muito mais difícil de ver para onde ele ia, porque era muito pequeno. Hoje em dia, por ser tão grande assim, acaba que tem uma correlação muito grande com a própria bolsa americana, próprios fatores externos mesmo. Sim. Até na questão eu vejo que o próprio ETF acelerou ainda mais a subida lá atrás. Que a gente tava com juro muito alto ainda, tava com tudo negativo. Tava com a questão com medo de recessão e mesmo assim subiu, que eu vejo que era por conta do ETF ter entrado mesmo. E outra questão também é que até o momento o juro começou a cair lá fora, mas o Fed ainda tá tirando liquidez do mercado, né? E tem outro fator que quando tem mais dólares sendo injetados, impressos e jogados no mercado, o preço do Bitcoin acaba subindo mais, né? Então você vê que ainda tem uma possibilidade de mais subida ainda, mesmo com ele já batendo as máximas? Se a gente for responder essa sua pergunta com base numa extrapolação do cenário macroeconômico norte-americano, tá mega complicado, porque macroeconomicamente a gente vive em tempos incertos. A gente tem um dólar se fortalecendo, com uma dívida histórica de 36 trilhões de dólares, com a inflação ainda não exatamente sob controle, com juros altos e com o ouro batendo máxima histórica. Então, tipo... E a bolsa americana também na máxima. Então assim, olha que louco, né? O ouro batendo máxima, a bolsa batendo máxima, a inflação não tá controlada, os juros estão altos e a dívida tá exponencial. Essa configuração, cara, é uma configuração que a gente não tem memória recente do que isso significa numa economia majoritariamente globalizada, super interconectada, de super cadeias logísticas, com a sombra de um conflito, de uma escalada das guerras de procuração no Oriente Médio, no eixo ali da Rússia e da Ucrânia. Então, como é que a gente vai fazer alguma previsão, cara? É muito difícil entender o que vai acontecer. Tudo se resume até agora, o que a gente tem visto. Se dentro desse imbróglio macroeconômico e geopolítico, o governo norte-americano tiver que recorrer à expansão monetária, acabou. Não importa por que ele teve que recorrer. Mas se ele tiver que recorrer à expansão monetária, isso é bom para a renda variável, isso é bom para o Bitcoin. Porque vai ter mais liquidez, mais dinheiros sobrando por aí, e dinheiros sobrando por aí, eles procuram algum lugar para se multiplicarem, algum lugar para se fazerem valer. Agora, não está claro para mim se a gente vai ter algum motivo muito forte que leve os Estados Unidos a reverter da política de aperto que ele veio conduzido até agora e um pequeno alívio recente com os 2 últimos cortes na taxa de juros para uma política de franca expansão monetária. A alusão que a gente faz de ciclo qual foi o nosso último ano dourado de cripto? Né? Foi 2021. 2021, cara, era um ano em que você podia colocar o seu gato no teclado e o que o gato digitasse, você comprava que ia subir. Qualquer sigla maluca você comprava que ia subir. Mas 2021, cara, era juro zero. 5,5 trilhões de dólares injetados na economia como efeito pós-pandemia. Não tinha inflação fora de controle. Então, o cenário macroeconômico de 21 para o agora de 24 e geopolítico, a gente está num cenário macroeconômico geopolítico muito mais complicado e muito mais deteriorado. Então a gente tem que ver ainda um pouco o desenrolar para ver se os Estados Unidos vai acabar sendo colocado na parede e vai ser forçado a expandir a oferta monetária. Para mim, o principal fator que poderia levar eles a fazer isso é uma crise de liquidez bancária. Porque os bancos norte-americanos são pendurados em títulos de dívida. E os títulos de dívida, os de curto prazo agora, são reindexados nos juros altos. Isso, inclusive, foi um motivo, tá, da quebra daqueles 3 bancos no começo de 23. Sim. Que eles pegaram títulos longos, quando o juro estava zero, aí, consequentemente, subiu o juro, a marcação a mercado deixou muito negativo, né? O cara compra um título de 10 anos, e aí o Zé Ruela, que chegou agora e comprou um de 1 ano, 3 anos, tá ganhando mais do que ele, e o balanço dele fica deficitário, e ele tem que liquidar aquele título de 10 anos no preju. Então,
A sombra que pode vir daqui para frente é a seguinte: vai chegar a hora de reindexar essas dívidas. E esses juros altos estão criando um problema, né? Pro Fed não é um problema, pro governo não é um problema, porque eles podem imprimir. Né? Um banco comercial não pode imprimir dinheiro dessa forma. Então, se houver uma crise de liquidez nos bancos e chegar num ponto de insolvência, a gente vai ter que se perguntar: vamos ter um bailout 2.0? A lá 2008? Isso seria, sim, um cenário de, cara, chegou a hora de aliviar macroeconomicamente, talvez reduzir mais os juros, talvez fazer um pacote de injeção de liquidez no sistema bancário. Só que eu não sei se é isso que vai acontecer e não sei se isso vai acontecer nos próximos meses. Mas eu acho que isso deve acontecer enquanto essa dívida espirala fora de controle. Que não é só a dívida do Fed, não é só a dívida dos títulos. A dívida de cartão de crédito norte-americana está em máxima histórica. Uhum. É 1,15 trilhões, uma coisa assim, de rotativo de cartão. É, o número exato eu não lembro, mas eu sei que tá nas máximas também. Cara, rotativo de cartão, velho. Assim, os caras devem... Só a população deve mais de 1 tri em cartão. Debenture, que é dívida corporativa, tá em máxima histórica. Dívida de mortgage, né, imobiliária, está em máxima histórica. Então não é só o governo norte-americano que está alavancado em dívida. Todos os setores, do household, às empresas, ao setor público, todos eles têm evitado a sombra de uma recessão há muito tempo com o mesmo e único remédio: se alavancar em dinheiro de mentira, em dinheiro que está no futuro. E com os juros altos, enquanto essas dívidas vão rolando, elas vão ficando cada vez mais precárias. Então, em algum momento, pode ter uma crise de liquidez onde, cara, realmente a gente se endividou num ponto onde não faz sentido pegar um empréstimo que está sendo projetado em 2.440. A gente vai ter que fazer um deleveraging, né? Vai ter que fazer uma desalavancagem. E isso pode ser um momento de ruptura e um momento para chegar a um alívio de liquidez mais agressivo, né? Só que eu não sei se isso vai acontecer agora. Eu acho que isso vai acontecer em algum momento, pelo menos nos próximos 5 a 10 anos. O que eu vejo é que eles podem empurrar pra frente com a barriga mesmo, bota mais dinheiro, a conta vai chegar depois. Eu acho que pode ser o que aconteça mesmo. Uhum.